Urt e Greg se perdem numa floresta misteriosa chamada O Desconhecido. Enquanto tentam encontrar o caminho de casa, eles encontram uma criatura estranha com uma ave falante chamada Beatriz e o enigmático lenhador. A cada episódio, os irmãos se enfrentam desafios que descobrem segredos sobre o mundo sombrio e encantador ao seu redor. A jornada é uma mistura de fantasia e terror suave, com temas profundos de crescimento, redenção e autoconhecimento, enquanto os personagens lutam para escapar das sombras que os cercam. Quer então saber o que eu achei e se eu indico ou não indico Over the Garden? Então sim, bora! Alô, Libidos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos, estamos em mais um episódio analisando algumas mídias e hoje iremos falar sobre a animação Over the Garden. Eu não lembro necessariamente onde é possível assistir, eu consegui a partir de um colega que me passou os episódios, mas eu vou falar um pouquinho sobre essa animação de 10 episódios, é algo curtinho, e falar para vocês algumas técnicas narrativas que são abordadas, obviamente passando algumas coisas interessantes, e daí, obviamente, também vai ter alguns spoilerzinhos que não necessariamente estragam a experiência, mas aí fica aí de qualquer forma a sua conta e risco caso você ainda não tenha assistido. Se por acaso você quiser assistir antes, você já deixa o like, se inscreve no canal, dá uma pausa no vídeo, vai assistir rapidinho, não tem problema nenhum, e aí você volta pra gente discutir e bater esse papo mais legal, beleza? Então, bora lá conversar sobre os 10 episódios de Over the Garden. De uma forma geral, essa animação, ela é uma animação que meio que divide um pouco a minha opinião sobre se eu gostei ou se eu não gostei. Ela trabalha sobre um gênero de fantasia e, no caso, terror mais suave, e um pouco também de nonsense, um pouco do abstrato. O nonsense abordado aqui refere-se a partir de um público-alvo um tanto mais focado, onde você pode encontrar tanto de uma forma mais superficial como um pouco mais profunda. Algumas animações de hoje em dia elas são focadas em dois públicos, onde o foco é apenas um público, apenas no caso infantil. Porém, como a galera mais infantil ela assiste junto com pessoas mais velhas, então para ter essa leve entretenimento também para os mais velhos tem um pouco aí de aprendizagem, um pouco aí no fundo. Então eu diria que essa animação não seria muito meio que um público-alvo a vossa pessoa que vos fala, mas caso você ache interessante um pouco das propostas que eu vou trazer aqui, acho que vale a pena assistir. São episódios curtinhos e são apenas 10, então com certeza você vai conseguir. Tem meio que um traço um pouco Rick e Morty, um pouco Hora de Aventura, mais essa animação desses gêneros, então se você curte também esse tipo de traço, fica aí uma dica para vocês assistirem. No primeiro episódio, eu acho interessante porque, como qualquer apresentação, eles apresentam os personagens, principalmente aqueles que vão seguir a narrativa, que é o Greg, é o Word e um sapo que eles vão seguindo com eles até o final dos episódios. É interessante porque logo de início você já entende a apresentação dos personagens, já mostra um pouco da sua personalidade, um pouco do background bem por cima, mas já consegue já entender como vai ser a metodologia e os mecanismos de personagens que vão fazer aqui. É interessante porque, apesar da história ser algo focada nos personagens, no caso nesses dois personagens, o arco narrativo ele é algo mais simples, algo mais cíclico, porém é interessante porque aqui nós temos basicamente meio que uma história focada em personagem. Se a gente fosse considerar o mais, seria um gigantesco arco de personagem. E o interessante é que, tanto no caso do Worth quanto no caso do Greg, o arco de personagem é desenvolvido durante toda a narrativa, porém você percebe que existe arcos narrativos diferentes. No caso, o Worth tem um arco narrativo, no caso de queda em ascensão, e no caso do Greg, o arco narrativo dele é um arco apenas de ascensão. Existe sim um momento de queda, mas um momento de queda abstrato, ou no caso, um momento de queda mais relacionado com o desenvolvimento da plot, não do próprio personagem em si, mas sim, no caso, um arco de desenvolvimento um pouco mais direto. E é interessante que logo no primeiro episódio também você já vê a apresentação do antagonista. O legal é que
Apesar de ser uma animação meio que episódica, que cada um dos episódios traz uma mini historinha, existe uma grande história por detrás que é fazer com que os nossos protagonistas voltem, consigam sair daquela floresta do desconhecido e voltem para casa. E é interessante porque você percebe que começa a ter um desenvolvimento onde logo no primeiro episódio você tem a apresentação do antagonista, que da mesma forma se começa com algo mais parece ser personagem versus personagem, no caso que a gente chama de antagonista personagem versus personagem, é quando existe alguém pontual, onde no caso é o Freeza no Dragon Ball, no caso sei lá, o Madara no Naruto, nós temos quando a gente tem realmente um vilão, Darth Vader na saga do Star Wars. Então, quando você vê um personagem contra um outro personagem, você já consegue ver um tipo de conflito que a gente chama de personagens versus personagem. Só que o interessante aqui que é abordado nessa história é que da mesma forma que existe uma personificação onde é gerado uma ideia de personagem versus personagem, você entende que o principal antagonista não é necessariamente um personagem, mas sim o ambiente envolvido. Então você percebe que além de ter um personagem que é a personificação do desconhecido, o próprio desconhecido gerado a partir dessa floresta, da névoa gerada pela floresta, é o principal ponto de antagonismo que tem nessa narrativa. Então você percebe que existe sim, na verdade, um antagonista que é o personagem versus a natureza. Alguns poderiam considerar como um antagonista mais, no caso, o misterioso, o abstrato sendo o antagonista, porém, como esse antagonista abstrato ele é personificado na besta e é taxado ambientalmente como o mistério, o desconhecido, a floresta e a névoa, você consegue ter essa abertura. Então achei interessante porque nesse primeiro episódio, além de mostrar os princípios básicos de apresentação de personagem, com a parte das características, dos pontos de vistas e a própria personalidade, já apresenta já o nosso antagonista de uma forma geral, mostrando o principal conflito, que começa num conflito mais pontual como a besta, mas evolui para um tipo de antagonista um pouco mais amplo, como natureza ou até mesmo o abstrato. Já no segundo episódio aparece a Beatriz, algo que eu já apresentei também na introdução do episódio, que é uma passarinha que tem como objetivo encontrar a sua família e acabar com a maldição que ela foi responsável a partir de situações da história. E é interessante porque você percebe que existe uma técnica muito comum que vai ser abordada em todos os episódios, não em todos, mas em grande maioria, que é o Red Herring. O Red Herring é quando a história, o narrador, ou aquele que está contando a história de uma forma geral, ele tenta enganar, ou não necessariamente enganar, mas levar para um lado de raciocínio um pouco diferente, fazendo com que te engane. No caso, apresenta como um vilão, mas na verdade ele é um mocinho, aparece como um algoz, mas na verdade é uma vítima, aparece como um malfeitor, mas na verdade ele é bondoso, aparece como alguém que quer ajudar, mas na verdade é uma falcatrua. Então, durante toda a história, aparece esses red herrings, que é um grande problema porque você fica naquela ideia que, pela parte da repetição, você já começa a ser um pouco batido. Ele tenta mesclar um pouco sobre verdades, mentiras, fazer um pouco de foreshadowing, um pouco de red herring, mas como grande parte da história é um gigantesco red herring, todos os elementos, então fica naquele ponto. Porque se você faz diversos red herrings, você já meio que está dando a resposta porque já está dizendo que é uma mentira. Diferentemente, se você tem uma narrativa onde você tem um mistério com red herrings e verdades, que ambas as informações possuem impactos pontuais para a história, ok, mas apenas mentiras e apenas verdades pode gerar um certo meio que aproximação da antecipação. Se você quer gerar antecipação fazendo com que a história seja jogada mais para frente e você tenha vontade de saber o que aconteceu, se você antecipa demais essa informação a partir de ou respostas diretas, ou red herrings, ou mentiras, você não está gerando antecipação. Talvez você pode estar meio que devolvendo a curiosidade, porém, como você já tem um padrão, com isso, a quebra de padrões, que é algo interessante, não acontece, se tornando muito mais exceção do que algo mais direcionado. Porém, eu acho interessante a proposta e a utilização de red herrings de uma forma geral, porém,
tem que ser utilizado com um certo mais grau de parcimônia para que também não fique algo muito batido. Já no terceiro episódio você percebe um pouco mais do gênero narrativo que é proposto aqui, onde é tanto algo mais suave, até mesmo no terror mais suave, juntamente com quesitos de fantasia. Não é necessariamente um terrir, porque um terrir ele é um terror com pontos de comédia, ou comédias com pontos de terror. Ele é um pouco mais voltado numa proposta mais Beetlejuice, para a galera que vai assistir ou já assistiu o filme do Beetlejuice, os fantasmas ainda se divertem. É um pouco mais de um terrorzinho meio que mais pagalhofa. Aqui você percebe que é um terror infantil, pouco parecido também com Coraline, que você percebe que a ideia é ser algo um pouco mais pesado, que é levemente mascarado por ser para um público infantil. Eu acho interessante porque a apresentação de enredos ou de narrativas diferentes com diversos gêneros para diversos públicos é legal para que o terror não seja apenas algo que você conhece lá para o seu 16, 17, 18, porque o terror tem que ser uma coisa mais pesada. Não, ela precisa gerar um certo suspense, um certo medo, uma certa paralisação ou até mesmo uma apreensão. E com isso eu acho interessante a apresentação do terror para o público infantil, pelo fato de ser uma coisa um pouco mais suave, porém você pode utilizar, obviamente, como algo interessante. Então você percebe que nesse terceiro episódio, onde a problemática tem um pouco mais de escola, que você consegue ver um pouco mais da ambientação, obviamente, por ser uma animação americana, não tem uma aproximação muito clássica com as escolas brasileiras, no caso, a gente não teria tanto essa aproximação nos pequenos detalhes, mas você percebe que meio que aquele medo infantil de ir para a escola, de conhecer outras pessoas, de ter adultos diferentes, de sair de perto da família. Então, às vezes, um certo medo que a gente tem, no caso, medo de escuro, medo de ficar sozinho, medo de aranha, as crianças também possuem medo. Então, eu acho interessante a proposta, apesar de ser algo bem infantil, mas como o público é infantil, então eu não vejo um grande problema. Obviamente, para quem é adulto, vê que existe outros elementos que você pode puxar, mas como é algo mais secundário, mais meio que para nós adultos não sentimos que a gente está perdendo tempo assistindo, então acontece essas observaçõezinhas pequenininhas que tem, porém é totalmente focado para o público infantil. Já no quarto episódio, o nosso antagonista ele realmente é apresentado de uma forma um pouco mais pesada, tanto no caso abstrato quanto na própria personificação do conflito. E você percebe que nesse quarto episódio meio que começa mesmo a jornada do herói. Normalmente, quando a gente fala sobre a jornada do herói, existe um ambiente comum, onde você sai desse ambiente comum e começa a sua jornada. No caso aqui, o ambiente comum é fora, é onde eles já começam já a jornada meio que forçadamente. Porém, se você imaginar a jornada do herói de uma forma como meio que abraçando a aventura e com isso acontece, então nós temos aí. Tanto que você percebe que já existe dentro dos próprios arquétipos da jornada do herói, aparece um pouco mais forte dentro dessa proposta, onde o Word, onde o Gregory e, no caso, a Beatriz começam a estipular um pouco mais os papéis e as suas funções narrativas, como meio que aquela que guia, porém precisa de algo em troca. No caso, um que pega o papel de líder, mas percebe que, na verdade, o líder se encontra em uma outra posição. E o próprio outro menor que mostra a inocência e a beleza de ser algo um pouco mais sábio dentro da sua inocência, onde a pureza não foi ainda infectada pelos grandes males da sociedade. Então você percebe que o Greg e o Worth ele começam a ter um certo de arquétipos de personagem um pouco mais interessantes aqui. Onde você percebe que todo o ponto de vista, apesar do Worth ser um personagem extremamente cansativo, você percebe que, na verdade, ele é apenas a personificação de pessoas que já cansaram da vida de uma forma geral, ou aqueles que possuem meio que a pressão da sociedade, o superego de uma forma geral, meio que forçando as suas habitações, forçando os seus pensamentos, as suas emoções, para seguir algo um pouco mais fechado, um pouco mais algo que a própria sociedade exige, ou às vezes nós mesmos exigimos demais a partir de uma interpretação falha, que é algo que você vai perceber no desenvolvimento do Worth. Mas você percebe que grande parte do arco de personagem dele começa muito lá embaixo, onde a ideia é fazer um arco de redenção,
onde você percebe que o personagem sempre, cada episódio, vai caindo dentro de si, onde você percebe que apesar de ter um antagonista muito forte, que é a própria besta, ou todo o universo em volta, existe uma pequena parcela de meio que inimigo ou antagonista pessoal de cada um. Você percebe que o Worf tem o principal antagonista, não necessariamente a besta, mas sim ele mesmo, onde ele e a própria sociedade que ele está envolvido são os antagonistas, tanto que o principal ponto é ele mesmo. Onde a luta do Worf, o arco de personagem dele é muito mais ele para com ele mesmo do que o próprio Gregory, que tem como objetivo a volta para casa, literal. Onde você percebe que aqui começa a ser construído o próprio arco de personagem de ascensão do Gregory. Que mesmo que ele seja inocente, mesmo que seja infantil, você percebe que ele é o protagonista da história. Porém, o Worf, como co-protagonista, existe meio que a função de seguir nesse momento. Então é interessante porque nesse quarto episódio, apesar de que nós já passamos o primeiro terço dessa série, mas você percebe que a história começa a desenvolver um pouco mais os arcos de personagens, o arco narrativo e a introdução e a apresentação da verdadeira plot que eles devem seguir. Chega no episódio 5 que a gente chama de barriga, que é aquela meiuca da história, porque não, meio que literalmente o 5 é meio que a metade do 10. Então você percebe que esse episódio 5 é aquela meiuca onde deveria ter talvez alguma coisa acontecendo, mas acontece a barriga de história. A barriga de história basicamente é aquele momento da história que está naquela metade que você não dá para iniciar algo novo e não dá para finalizar alguma coisa porque ainda é muito cedo. Então, normalmente, quando a gente fala sobre barriga, é aquela história que você precisa fazer com que os personagens movam para frente, porém você não pode meio que começar nada, nem encerrar nada. Com isso é interessante você fazer o que a gente chama de mais de capítulo, ou, no caso, objetivos e conclusões de capítulo. Significa que, já que eu não posso meio que concluir alguma coisa dentro da plot inteira, eu abro e fecho um mais específico pequenininho para aquele ponto. Onde eu tenho, por exemplo, um mais talvez de um personagem, ou no caso de um evento. Então, mesmo que sim, aquele ponto que a gente tem, ele é muito, realmente cansativo. Porque você percebe que sim, eles tentaram colocar um mais de barriga de história aí, porém é algo assim tão não vai pra frente que se você corta o episódio 5 pra fora, não tem diferença nenhuma no arcos narrativos de nada. Não existe a queda de um personagem, não existe movimento de ascensão, ele se mantém constante. Ah, mas Rafa, pode ser que tenha um pouco do aprofundamento de personagem. No caso, aprofunda um pouco mais a personalidade do Worf, a personalidade do Gregory, mas como você percebe que essas profundidade de personagem é algo desenvolvido durante toda a narrativa, não tem uma função específica. Então, cuidado na hora que você for estipular uma história, ou no caso, um capítulo, se aquele capítulo não der uma função narrativa, seja ela impactante para a coisa, ou para a história, ou para o cenário, ou para o personagem, talvez seja interessante você realmente cortar. Tanto que, para mim, esse episódio não traz engrandecimento nenhum para a narrativa, nem para o personagem, nem para o universo. Ah, talvez para mostrar um pouco da parte fantasiosa do universo, até aqui ok, mas é algo que não impacta em nada em nenhum dos 3 pontos. Então, para mim, no caso, esse quinto episódio teve algo promissor no quarto, porém chegando no quinto nessa meiuca, não teve evolução nenhuma. Simplesmente não me agradou nem um pouco. Já no episódio 6 já é o interessante porque nós já começamos a perceber um pouco mais das curvas aristotélicas. No caso, por exemplo, as curvas narrativas, que é subidas e descidas, subidas e descidas, você percebe que dentro do mesmo episódio existe subidas e descidas. Tanto que grande parte final da história como um todo, ela é uma leve descida. Então você percebe que dentro do mesmo episódio existe essas alimentações focadas no desenvolvimento narrativo, que você percebe que existe isso. Então é legal esse sexto episódio, porque mesmo que seja um episódio curtinho, todos eles são episódios relativamente curtos, comparados com Game of Thrones, que tem uma hora e meia de episódio,
Mas você percebe que dentro do mesmo episódio existe curvas aristotélicas internas como de um âmbito geral, fazendo com que, mesmo que tenha subidas e descidas dentro da história, grande parte desse capítulo mostra muito mais uma caída do nosso Earth e mais um elemento de subida do nosso Gregory. Então é interessante que a mesma parte de história, o mesmo ponto narrativo, o mesmo capítulo, mostra mais um ponto de queda de um personagem e ascensão do outro, onde você acompanha esses personagens que são, apesar de trabalharem juntos de uma forma unitária, não são tão congruentes, onde um sobe e o outro cai. Porém, essa complementariedade é interessante para você ver até que ponto um vai e o outro chega. Já no episódio 7 é uma coisa interessante porque você começa a ver uma coisa um pouco mais profunda da técnica de Red Herring, onde você tem todo um arco narrativo seguindo um ponto e no final é mostrado a mentira que foi desenvolvida. Aí sim. Então nesse episódio 7 eu achei bem legal porque realmente mostrou o Red Herring de uma forma muito mais forte e a técnica envolvida bem melhor. Tanto que apresenta toda uma vítima e todos os elementos que fazem com que você acredite que uma pessoa ou um ser específico é o antagonista dessa história, porém você vê que no final das contas todo esse antagonismo, na verdade, era o contrário. Então é interessante porque quando você tem uma história que segue por um caminho e o punch é o red herring, ok. Porém, se você faz mentiras atrás de mentiras com o objetivo simplesmente de enganar os personagens ou enganar os leitores, não tem importância narrativa que deveria ter. Mas no caso onde a mentira ela é desenvolvida como forma de arco narrativo, de desenvolvimento de plot, ou no caso aqui como um punch que mostra a diferença entre o que antes era um vilão, o que antes era uma vítima, mudando os papéis de cada lado, aí sim, aí você tem um arco narrativo e um desenvolvimento de plot muito bom. Então nesse episódio você percebe claramente como é utilizado um red herring de uma forma bem mais interessante. No episódio 8 eu acho uma coisa bem legal porque aqui mostra algo que muitas vezes você demora para entender um pouco, que é o que a gente chama de ações e consequências. Uma coisa é a cena e sequência, onde você tem uma cena, que está acontecendo uma ação, e a sequência, que é a consequência dessa ação com o movimento do personagem. Quando a gente fala sobre causas e consequências, é você perceber que não existe necessariamente uma cena que acontece e a consequência disso, mas a soma dos atos geram consequências pontuais e futuras, pontuais e indiretas. E é bem interessante porque você percebe que as ações que vão sendo trazidas aqui nesse episódio 8, que são algo acumulativo que você percebe nos primeiros 7 episódios, as consequências que vão gerir no episódio 9 e 10 é algo muito interessante. Porque aqui no 8, 9 e 10 nós temos uma história única, que são realmente uma coisa interfere na outra, e é legal porque todas as ações feitas neste episódio, os pensamentos, as falas, as ações, o porquê, a motivação, todas as coisas que são desenvolvidas aqui geram uma consequência que vai abordar diretamente na continuidade do 8, na ideia do 9 e no final, no episódio 10, finalizando toda a proposta. Então eu acho bem legal porque nesse episódio 8 traz principalmente o ponto mais importante da história. Apesar de ser algo lá pro final, já estamos basicamente faltando aí pouquíssimos, o 8, 9, 10, os últimos 3 episódios apenas, porém interessante como as consequências desenvolvidas aqui a partir dos atos feitos, com a determinação de um, com a desistência do outro, com a traição de um terceiro, com as ações do nosso antagonista diante de tudo que aconteceu na história e o foco na ação em cima daquilo. Então você percebe que ações possuem consequências e é aí que começa a ficar interessante. Infelizmente, apenas no episódio 8, porém, eu acho isso bem legal como forma de introdução, ou pelo menos encaminhar-se para o terceiro ato, que é a conclusão dessa história a partir das consequências que foram mostradas durante todo o desenvolvimento do episódio 1 ao episódio 7. Já no episódio 9, nós temos a frequência. Eu não gosto muito disso, por fato de ser meio que uma preguiça narrativa, porém é interessante porque esse episódio, no caso, o episódio 9, podia ser muito bem o episódio 0 ou o episódio piloto, porque ele não
tem meio que uma importância narrativa no caso temporalmente. Ele justifica o que vai acontecer no 10º episódio, ele justifica toda a motivação que tem dentro dessa proposta da história como um todo, porém se você for ver esse episódio 9, ele é muito mais cara de meio que infodump. É um gigantesco infodump onde explica durante um episódio inteiro tudo o que aconteceu, ou pelo menos toda a motivação. O porquê um personagem usa uma roupa X, porque ele tem uma personalidade Y, porque ele busca tal coisa, porque não busca tal coisa, porque ele pensa assim, porque ele fala aquele outro. Então, apesar de ser algo interessante como forma de aproximação do personagem, principalmente porque o arco final do episódio 10 tem a sua finalização de acordo com a frequência do episódio 9, porém, se você tira o episódio 9 ou coloca como um episódio 0, meio que não faz diferença pro punch da história. Claro que você fica um pouco mais sentimental quando você entende o que aconteceu antes, principalmente com o Worf, que tá em todo o seu arco de descendência, e no final ele tem aquela redenção, no final que ele tem aquela subida, então você percebe que existe toda essa motivação. Eu acho que, como um desenho infantil, é interessante a justificativa mostrar como algo de aprendizagem, né? Os mais velhos ensinando os mais novos. Olha, por isso que o menino é assim, por isso que é sábio, então cuidado com as suas ações. Então, meio que os pais ou os mais velhos utilizarem do que acontece no episódio 9 como forma de justificativa para ter um ensinamento no final, meio que uma ideia mais fabulesca como proposta narrativa, ok. Porém, narrativamente falando, eu acho uma forma bem preguiçosa de apresentação de formatos, de apresentação de informações que vão ser concluídas no próximo episódio. E no final, nós temos o episódio 10 que amarra tudo. Que, no caso, nós temos o episódio 8 que começa todas as complicações, o episódio 9 que mostra as motivações, e no episódio 10 nós temos a conclusão e o fechamento de toda a história. Eu achei um tanto meio que muito bonitinho, todo mundo tendo o seu final feliz, o lenhador com o seu final feliz, os casais com o final felizes, a passarinha com a sua família no final feliz, todos os episódios, por todos os episódios que se passaram, todo mundo com as suas problemáticas possui um final feliz no final de todas elas. Considerando uma ideia fabulesca pelo fato de ter esse ensinamento no final, pelo fato de ser mais para um público infantil, eu acho interessante sim tudo dar certo no final, porém de uma forma assim meio que narrativa, pelo menos faz todo sentido o arco de personagens dentro do Worf, onde você tem toda a queda e no final uma redenção, e no caso o nosso Gregory como um arco narrativo de ascensão, chegando ao seu apogeu no final da história, eu acho isso bem legal como uma forma de apresentação de arcos de personagem. Então, pessoal, de uma forma geral, eu sugiro até que vocês assistam Over the Garden. Não esperem muita coisa, um desenvolvimento muito cabuloso. Obviamente, existe certos aprendizagem aí, tanto narrativa como arco de personagem, até um pouco mesmo com a própria vida, porém de uma forma um pouco mais meio que amenizada por ser voltado um pouco mais para um infanto juvenil, um pouco mais para o infantil. Tanto que existe muito musical, muito bonitinho, a própria animação ela brinca um pouco com os desenhos antigos dos anos 70 e 80, então você percebe que existe essa leveza em torno das coisas. Mas, pelo menos no final das contas, existe um bom arco de personagens, tanto para o Gregory quanto para o Worf, e até mesmo a apresentação de antagonistas e ideias demais. Apesar de sim ter alguns momentos, alguns episódios que dava muito para cortar, principalmente o episódio 5 que dá para cortar tranquilamente, o 9 que também daria para cortar, porém eu acho que fica como algo meio que uma amostra de um pouco de coisa, pelo menos mostrou um pouco da técnica de frequência dentro das suas ideias narrativas. Então, no fim das contas, sim, sugiro que você assista, porém não é algo que, caso você queira não assistir, não tem problema, porque não é algo tão gigantesco, mas vale a pena um pouco a aprendizagem no quesito narrativo. Então, pessoal, se vocês chegaram até aqui, deixa um like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários qual é uma outra história, ou alguma animação, ou algum filme que você gostaria que eu abordasse um pouco, né? Dei aqui um pouco a ideia do Beetlejuice, talvez se vocês gostarem, posso trazer um pouco mais sobre o gênero narrativo do terror infantil, ou no caso, um pouco mais suave, e brincar um pouquinho sobre um pouco do nonsense que é abordado nesse filme. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!